Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão e eu estou neste vídeo para falar dos 5 livros que mais marcaram este ano de 2020 para mim. Então, eu trouxe aqui para vocês para mostrar, mas antes de eu começar falando dos livros, eu quero mostrar aqui como é que eu organizo um pouco a minha vida, né? Então, eu tenho aqui uma agenda de alta performance da Rabbit. Eu ganhei esta agenda já há muitos anos e ela ajuda nessa questão da gestão do tempo. Ela é um pouquinho diferente do Planner, ela traz aqui dividido em horas, né, as 24 horas que você tem para se organizar. Então, o que, que você faz, os seus compromissos aqui a cada hora que você tem para se organizar. Mas aqui eu comecei essa agenda, na verdade, em 2015, então eu faço aqui todo dia 31, eu faço a lista dos meus projetos, das viagens, dos cursos, das aquisições que eu quero durante o ano que vai entrar. Então eu marco tudo aqui, o que eu vou realizando eu vou colocando ok, e o que vai ficando pendente eu deixo para o próximo ano. Mas eu quero mostrar aqui para vocês 2020. Estou com a garganta um pouquinho irritada. Então aqui eu coloquei os projetos para 2020. Estão aqui, olha, que foram frustrantes, né? Porque viagens, alguns cursos que eu ia fazer de forma presencial, algumas coisas que eu iria comprar e tudo, eu acabei deixando pendente aí por causa da pandemia. Então, alguns não foram realizados. Mas aqui eu quero mostrar para vocês os livros, que eu faço sempre uma lista de livros que eu vou ler no próximo ano. Então eu marco aqui, eu sou muito de papel, de escrever. Então eu marquei aqui 20 livros, porque 2020, 20 livros que eu iria ler neste ano. Então eu coloquei a relação aqui, mas eu acabei lendo 21 livros impressos, que eu gosto mais, que eu acho que me prende mais a atenção. Então eu coloquei aqui, dentre eles, até alguns OKs aqui, que eu consegui fazer o vídeo para o canal. Um deles foi A Mente de Adolf Hitler, que o vídeo está aqui para quem quiser ver, para quem não viu ainda. Então foram 21 livros no total aqui de livros impressos que eu tinha planejado para ler este ano. 4 deles eu coloquei aqui de livros estrangeiros que estão na sua forma original e eu gosto sempre de encaixar um livro para aprimorar a língua, né? Então eu coloquei aqui 2 em francês, 2 em inglês e o que eu pus em francês foi Sherlock Holmes et le fantôme de l'Opéra, do Nicolas Meyer, e La Liberté de l'Esprit, da Raquette, que foi livros em francês que eu comprei lá fora e trouxe para ler, e eu consegui ler este ano. E de inglês foi Stay Together, da Judith Wilson, e que é um livro curtinho, pequenininho, para quem tem inglês mais avançado, e é assim, tranquilo para ler, muito bom. E Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que dispensa apresentação, que também eu li, já tinha lido, traduzido, mas que agora a experiência de ler na língua original foi assim muito bom. Então foram 4 livros que eu coloquei aí nesta minha lista. E aqui embaixo eu coloquei 5 livros, 5 e-books que eu li pelo Kindle, que eu acho que vale muito a pena ter um Kindle, né? Para quem não tem muita habilidade para ler assim no celular, que fica cansativo, eu sou uma que eu não gosto muito, então o Kindle me ajuda bastante. Eu já mostrei aqui para vocês, inclusive no último vídeo que eu fiz da Black Friday, eu mostrei este Kindle para vocês, então acho que vale muito a pena. E eu coloquei aqui, ó, O Sinaleiro, do Charles Dickens, O Último Suspiro, do A.K. Raymond, Minha História, da Michelle Obama, que foi um livro que, assim, eu passei a admirar mais a Michelle Obama por causa dessa biografia dela, vale muito, muito a pena ler para quem gosta de livros biográficos. Na Minha Pele, do autor e ator Lázaro Ramos, e Para Solteiras com Amor, da Júlia Faria, que é uma influencer e uma atriz que eu admiro bastante, a Júlia, que agora ela escreveu um novo livro que é Paguei a Língua, que é um livro que eu não li ainda, mas que eu quero ler. Então já vou até pôr na minha lista para 2021. Então estes foram os livros que eu tinha programado e que eu consegui cumprir aí em 2021.
E aqui os projetos de vídeos para o canal, que eu também coloquei aqui, ó, projetos realizados de livros que eu li, que foram para o canal, também coloquei aqui um okzinho. Só está faltando aqui o último, que é a relíquia do Essa de Queiroz, que eu ainda vou fazer até a semana que vem, antes de fechar este ano. Eu quero trazer o vídeo aqui para vocês e fiz até um material em PDF que eu quero disponibilizar aqui para quem vai prestar vestibular. Então, só falta este para eu cumprir a minha lista. E aqui, leituras extras que não estavam nos meus planos, mas que eu consegui ler este ano. E foi aqui A Confissão de Lúcio, do Mário de Sá Carneiro, Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que eu vou falar dele aqui, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, Senhora, de José de Alencar, que eu reli este livro com os meus alunos, Ana Karenina, do Leon Tolstói, O Alienista, que inclusive eu fiz o vídeo aqui para o canal, 24 Horas na Vida de uma Mulher, de Stefan Zweig, que eu vou falar sobre ele aqui também, A Peste, do Albert Camus, e Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, né? Foram 10 livros que não estavam nos meus planos, mas que eu consegui colocar aqui na lista de livros durante o ano, que eu comprei aí pela Black Friday ou com preços bons, eu acabei adquirindo e trazendo aqui para minha lista dos que não estavam nas minhas projeções. E o último aqui, que eu pus aqui no finalzinho, ó, do 11º, que foi A Bibliotecária de Auschwitz, que agora foi uma promoção que eu aproveitei aí em dezembro, na Black Friday, e gostei bastante. Então vou fazer minha lista, já estou planejando a minha lista aí, olha, projetos para 2021, e aí quando eu terminar eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Então estes foram os livros que eu planejei, que eu consegui cumprir, mas eu vou mostrar aqui para vocês, este que eu estou lendo, deixa eu trazer, cadê? Deixa eu mostrar aqui, que é este daqui, gente. A Bibliotecária de Auschwitz, que eu falei, que veio nesta coleção pela Amazon, que está um preço assim magnífico. Eu paguei R$ 59,90. Até ontem eu tinha olhado o preço na Amazon e ainda estava este preço lá. E é um kit que veio, então eu quero mostrar aqui, vou até deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir. Fica aí à vontade para adquirir com o meu código, que eu acho que vai pegar ainda esta promoção. Então, ó, A Bibliotecária de Auschwitz é uma história que vai trazer personagens reais, que é a Dita, e o professor, que é o Fred, deixa eu só ver o sobrenome dele aqui, deixa eu pegar aqui, é o Fred Hirsch, isso mesmo. Então, é a Dita e o professor, eles estão dentro de um campo de concentração, tem ali mais ou menos 500 crianças neste campo, e ele vai falar aqui bem do Mengele, que foi um médico que usava as crianças, né, para fazer os experimentos dele, e ele vai trazer aqui alguns experimentos que esse homem fazia com as crianças, assim, aterrorizantes. É muito bem escrito por este autor chamado Antônio Ituber, que ele nasceu em Saragoça em 1967, e ele é um jornalista, um repórter, né? E foi como repórter que ele conheceu a Dita, e ele vai trazer então essa mulher que foi a inspiração para ele escrever esta obra aqui. E hoje ela tem mais de 80 anos e ainda se emociona ao contar seu esforço em guardar pequenos livros costurados em seu vestido quando foi confinada no campo de concentração de Auschwitz. Então é um relato, assim, ele vai trazer o relato que essa mulher fez para ele vai trazer nesta obra aqui, e é emocionante ver tudo que essas pessoas passaram, né? E ela sobreviveu a esse campo. E aqui esse professor, ele se propõe lá nesse campo a distrair as crianças ali naquele campo enquanto os pais trabalhavam, e ele convence os nazistas de que ele poderia cuidar dessas crianças. Só que uma das regras que eles impuseram ali é que ele não ensinasse nada para essas crianças, mas a Dita, que é uma menina que vai cuidar da biblioteca, ela acaba escondendo livros embaixo das roupas, e isso vai ajudar bastante neste processo de trabalho desse professor
com essas crianças ali. Tem até aqui um trecho, né, que ele vai falar assim: alguns não acreditaram que isso fosse possível, pensaram que Hirsch era um louco ou um ingênuo. Como escolarizar crianças num brutal campo de extermínio onde tudo é proibido? E ele sorria. Hirsch sempre sorria, enigmático, como se soubesse algo que os demais desconheciam. Não importa quantos colégios os nazistas fechem, respondia. Cada vez que alguém se detiver num canto para contar algo e algumas crianças se sentarem ao redor para escutar, ali terá fundado então uma escola. E magnífico aqui este livro, está me surpreendendo bastante. Eu estou na metade, eu espero até a semana que vem fechar este livro aqui. E junto com ele, neste kit, veio este daqui, que é A Costureira de Dachau, que eu já falei aqui num dos meus vídeos. Maravilhoso este livro, eu quero até sortear aqui para os meus seguidores. Então, se você tiver interesse em levar este livro aqui, deixe aqui os comentários, que eu vou fazer um sorteio para os meus seguidores aqui deste livro, que está novinho, porque eu já li, então eu não vou ficar com 2 livros aqui na minha estante, e eu pretendo dar para vocês, tá? Aqui também veio este, que é A Amante do Oficial, do Pan Genoff, neste kit aqui, e veio este daqui, ó, Canções de Ninar, de Auschwitz. Todos eles do Mário Escobar. Todos eles vão falar sobre este período da Segunda Guerra Mundial. Então, olha, são 4 livros com este preço, que até ontem estava R$ 59,90. Eu acredito que não tenha subido o valor. Então, eu vou deixar o link aqui para quem quiser adquirir. Vale muito, muito, muito a pena comprar estes livros aqui. Menos de R$ 20 cada um. Então, acho que vale muito a pena adquirir estes livros. E você vai ter aí um documentário muito importante deste período, que foi a Segunda Guerra Mundial. Desde o início do ano eu estou bem envolvida nessas leituras e trazendo aqui para vocês o que eu estou lendo por aí, tá? Agora, junto com esses aqui, desse que eu estou lendo, que eu não fechei ainda, eu comecei este daqui, Fin de siècle por Carpeaux, que é o fim do século por Carpeaux. Este daqui, que é o número 8, né, porque são várias obras dele, ele vai falar de vários períodos históricos, então aqui ele vai trazer, né, históricos e literários. Carpeaux, que era um homem assim inteligentíssimo, é admirável o conhecimento que esse homem tem, e ele vai trazer então nesta coleção dele. Eu não tenho toda a coleção, eu tenho dois livros dele, que é esse daqui do simbolismo, o fim do século XIX, a época do equilíbrio europeu, 1900 a 1914. Aí ele vai trazer aqui Nietzsche, Oscar Wilde, Mallarmé, Rimbaud e outros poetas aí do simbolismo, né, com exceção do Nietzsche. Mas ele vai trazer aqui e do Oscar Wilde também, né, que são tanto da poesia quanto da prosa, e aí ele vai trazer este período do simbolismo. Então, gostando muito de ler aqui estas obras do Carpeaux. Então, aqui, quando eu terminar, eu posso até fazer um comentário, um vídeo sobre os ensinamentos dele aqui, deste período tão importante da poesia, que foi o simbolismo. E outro livro que eu li, deixa eu tomar uma água aqui. Eu estou com a minha garganta muito irritada. Eu li este daqui, da Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Fiquei muito decepcionada com este livro. Não sei se foi este período que nós estamos vivendo de pandemia, que eu estou assim bastante emocionada. Foi um ano que eu trabalhei bastante de forma virtual, com aulas remotas com os meus alunos. Gostaria de ter feito mais vídeos, mas me falta tempo, né, porque eu tenho outras escolas também para lecionar. E lendo este livro aqui, foi um livro que demandou bastante tempo, foi meio difícil de finalizar, mas eu quis chegar até o fim. Mas eu acho que eu vou ter que ler este livro num outro período, um período menos tenso, para entender este fluxo de consciência que a Virginia Woolf trabalha. Não conheci esta autora, eu sei que ela é uma autora importantíssima para a literatura, mas não conhecia, nunca tinha lido nada dela. Então peguei este livro aqui, mas fiquei um pouquinho decepcionada. Então eu vou voltar a reler este livro aqui. É uma promessa,
para eu poder cumprir aí futuramente. E estou lendo este daqui que eu comprei agora também recentemente, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason. E eu estou aqui até pela metade também, olha, queria até fazer umas lives com este livro aqui, que ele vai passar alguns ensinamentos que eu acho muito importante para quem tem aí dificuldade de guardar dinheiro, para quem tem a vida financeira meio atrapalhada, né? E aí eu acho que vale muito a pena. Ele traz bastante ensinamentos aqui que eu estou gostando bastante. Então fica aí O Homem Mais Rico da Babilônia. Muito bom, mas eu não vou me aprofundar nele agora. E os livros que eu selecionei como 5 livros que marcaram 2020. Então vamos lá. O primeiro que eu quero falar é este daqui, do Stefan Zweig. Eu não conheci este autor. Foi indicação de uma das influencers aí, uma das booktubers que eu vi, e eu gostei bastante deste autor, marcou bastante. É um autor que nasceu em Viena e ele procurou sair de Viena logo quando ele viu que ia explodir a Segunda Guerra Mundial, e ele então saiu de lá, foi para a Inglaterra, depois ele foi para os Estados Unidos e por fim ele decidiu vir para o Brasil em 1941, bem no auge da Segunda Guerra Mundial. E chegando aqui, ele gostou muito do Brasil e ele inclusive vendo todo este processo da Segunda Guerra Mundial e do que estava virando a Europa neste período, ele acabou tirando a própria vida, juntamente com a segunda esposa dele, que foi a Charlotte Elizabeth Altman, mais conhecida como Lot. Então, em 23 de fevereiro de 1942, infelizmente tiraram a própria vida e ele deixou uma carta de despedida. Eu até fiz um vídeo sobre este livro aqui no canal. Quem quiser, eu vou deixar aqui disponível para vocês assistirem. Então, é um autor que marcou bastante. Eu quero muito ler outras obras dele e eu fiz o vídeo sobre essa história aqui, que é dessa mulher que vive um romance com um jovem. É um jovem que jogava no hotel Monte Carlo, né? Monte Carlo, que é um dos maiores cassinos que tem ali, e ele perde o jogo e ele fica decepcionado e ele quer tirar a própria vida, e essa mulher então vai viver esse romance em 24 horas com esse jovem e ela acaba aí impedindo que ele tire a própria vida. E vai ser então as 24 horas mais importantes da vida dessa mulher. Então, muito boa essa história, você lê rapidinho, né? Um livro curtinho, mas de uma profundidade muito grande. Então, vale a pena conhecer mais obras deste autor aqui, Stefan Zweig. Então, fica aí esta indicação para vocês. O segundo que eu vou indicar aqui, que marcou bastante também, é este do Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. É um livro que eu já tinha lido na universidade, porém, como eu era novinha, não tinha tanta experiência assim, não me lembrava mais do que eu tinha lido neste livro, então eu reli e é um soco no estômago este livro, gente. Ele foi publicado em 1895, ele foi um dos primeiros romances a tratar do homossexualismo na literatura ocidental. E é um soco no estômago por quê? Porque ele vai tratar aqui do romance, né? Ele vai falar de um ex-escravo, que é o Amaro, personagem, e ele vai prestar serviço para a Marinha. Então, a história se passa em alto mar e também se passa na Rua da Misericórdia, no Rio de Janeiro. E este ex-escravo, o Amaro, que é o personagem principal aqui, ele vai viver um romance em alto mar com um jovem Aleixo. E assim, a relação desses dois é uma coisa, a escrita deste autor, do Adolfo Caminha, é maravilhosa. É um romance que tem um enredo aí homoerótico e que vai trazer então aí o homossexualismo que era tabu, se até hoje é tabu, né? Pensa naquele período. Mas ele vai trazer assim com uma grandeza este tema aqui e também da questão do porquê o título Bom Crioulo. Eu fui pesquisar, né, um termo que se originou em Portugal e tratava-se daquelas
pessoas, né, que eram filhos de escravos, porém eram filhos nascidos em continente americano, então que não eram que não tinham nascido na África, mas que eram filhos de aristocratas europeus, principalmente da Espanha, e que eram nascidos em continentes americanos. Então, por isso eram tratados de bom crioulo, e ele vai abordar este assunto aqui, mostrando esse racismo estrutural que a gente vive, que é muito falado hoje, né, e tem que falar mesmo, tem que deixar isso muito em evidência, né, para que as pessoas possam refletir a respeito disso, para que todos nós possamos refletir, né, e mudar a nossa visão em relação a este assunto, que é um assunto que é muito dolorido falar, mas que ao mesmo tempo precisa ser falado. Lutar para que isso acabe, né, para que o racismo possa acabar aqui no Brasil, este racismo estrutural que a gente está falando bastante. Não podemos ficar calados em relação a isso, mesmo que você seja um privilegiado, no caso, né, eu aqui como de pele branca, privilegiada neste sistema de preconceito aí, mas que precisamos tratar deste assunto. Então, Adolfo Caminha, ele foi muito feliz de trazer este tema para cá, né, aqui tanto do homossexualismo quanto da questão do preconceito estrutural em relação à questão da escravidão que foi aqui no Brasil. Então vale muito, muito a pena ler este livro aqui, que foi um livro proibido de ser publicado na época e que também serviu aí de grande... que foi um escândalo, né, quando este livro foi publicado neste período aí, em 1895. Então vale muito, muito a pena ler e até outros professores também indicarem aí como leitura nas universidades e debater esse assunto aqui. Eu acho que vale muito, muito a pena, porque eu li quando eu estava na universidade. Então fica aí essa dica para vocês. O próximo livro que eu quero mostrar, o terceiro, é este daqui, do Albert Camus, que é um autor francês, e este livro é A Peste. Eu queria já ler este livro há muito tempo, e este ano foi assim um livro que marcou bastante, porque ele vai falar desta pandemia que houve na cidade de Oran, que é uma cidadezinha da França, e de repente começaram a aparecer ratos mortos, né? Então, desde o primeiro rato morto que apareceu ali na entrada do prédio, né, que ele vai relatando aqui, até a cidade ser toda dominada por esses ratos e também pelas mortes que aconteceram ali naquela cidadezinha. Este livro aqui é um livro filosófico, vale muito a pena ler, porque você percebe quando uma sociedade está em crise, como é que cada pessoa vai reagir. Então é um lado assim para a gente repensar. Estamos vivendo muito esse período agora na pandemia aqui no Brasil e no mundo, né? Como é que as pessoas reagem, mas principalmente no nosso país. No começo, né, todo mundo ficou dentro das suas casas aí, seguindo os protocolos necessários para combater essa pandemia, e que agora as pessoas, nós não saímos nem da primeira onda ainda, e as pessoas já estão aí, muitas delas, sem usar máscara, sem se proteger, indo para as praias, fazendo festinha, principalmente agora no Natal, né? Muitas famílias reunidas, muitas pessoas fazendo festas, como se nada estivesse acontecendo, e o número de mortes chegando a quase 1000 mortes por dia. Então, assim, é um livro que vai fazer muito o leitor refletir sobre o comportamento individual numa sociedade em crise como a nossa que estamos vivendo agora. Então vale muito, muito a pena ler este livro. Inclusive aqui no final ele fala, né, do período em que a pandemia estava já passando lá nessa cidadezinha, e ele vai falar assim, deixa eu ler o trecho para vocês. Na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Rie lembrava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada, porque ele sabia o que essa multidão eufórica ignorava, e se pode ler nos livros.
O bacilo da peste não morre nem desaparece nunca, pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis e na roupa. Espera pacientemente nos quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia também que viria talvez o dia em que, para a desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz. Então, olha a reflexão deste narrador aqui, né, que está contando a história. Então, é um livro, gente, assim, de uma riqueza e marcou bastante aqui para mim este ano de 2020. Então fica aí como indicação para vocês. Inclusive ele fala até aqui, o autor, né, que é um livro conhecido como uma alegoria do que foi a Segunda Guerra Mundial, onde ele lembra que a França, que foi ocupada aí na Segunda Guerra Mundial, né, e a questão da infecção do nazismo e deste período bárbaro e trágico que foi o nazismo aí na Europa. Muito bem, próximo livro, quarto livro que eu quero aqui falar para vocês é este, A Relíquia, do Eça de Queiroz. Eu adoro este autor, né? Eu, como professora de literatura, eu adoro Eça de Queiroz. Um dos livros dele que eu gosto muito é o Primo Basílio, mas eu não tinha lido ainda este, A Relíquia, e li este ano. É um livro que vai ser cobrado aí no vestibular, e eu quero fazer um vídeo aqui só sobre ele até a semana que vem, porque é um livro que eu quero fechar este ano, que estava na minha lista, como eu falei para vocês, mas que eu já li tudo, mas eu não fiz o vídeo ainda, preciso fazer, então vou ter que correr para deixar este livro, este vídeo aqui disponível para vocês antes do ano acabar. E eu fiz também todo o material em PDF que eu quero deixar disponível para os alunos que vão prestar aí o vestibular em janeiro. Então até a semana que vem eu deixo isso aqui disponível para vocês. E o Eça de Queiroz, em A Relíquia, ele vai contar a história do Teodorico Raposo, né, mais conhecido na obra como Raposão, que ele é criado por uma tia, ele perde os pais muito cedo e ele é criado por uma tia, e é uma tia muito rica e muito beata, né, que tem a religião ali como a coisa mais principal da vida dela. E ele vai conviver com essa tia e ele vai ficar de olho na herança dessa tia, ele como o único sobrinho, né, e que ia herdar este dinheiro da tia, então ele acaba visando essa riqueza da tia. Mas ele vai ter aí duas caras, né? Na frente da tia ele era uma pessoa se mostrando muito religiosa, mas por trás ele estava muito aí, né, de forma egoísta, interessado no dinheiro da tia. E ele vai fazer de tudo para colocar a mão nessa herança dessa tia. Mas o que acontece, né? Quando ele fica maior e tudo, ele vai quer viajar e ele pretende aí que a tia pague uma viagem para ele, só que a tia vai pagar uma viagem, ele queria para Paris e obviamente, né, a Paris, que é uma cidade do luxo, né, também dos cabarés e dos encontros amorosos, a tia resolve não mandá-lo para lá, a tia vai mandá-lo para onde? Para Jerusalém. E é para lá que ele vai, né? Manda para a Palestina e lá ele vai então ter que provar a fé dele. Mas a tia faz aí uma encomenda para ele. A tia quer que ele vá para lá e traga uma recordação para ela que ela possa ter um pouquinho da cidade em que Jesus nasceu. E é aí que ele vai se entregar, né? Então, assim, muito bom esse livro aqui, a história assim você começa, você não quer parar de ler, então vale muito, muito a pena, mas eu quero fazer um vídeo só sobre ele aqui para deixar para vocês. Então foi aí o quarto livro que eu gostei bastante. Outro livro que eu coloquei na minha lista, né, que foi um desafio para mim, foi esse daqui, Ana Karenina, do Leon Tolstói. Nunca tinha lido nada dele, e me surpreendi com Ana Karenina, ou Ana Karenina, né, como alguns falam, e aqui vocês podem ver que está bem marcado aqui, ó, procurei anotar
né, passo a passo, porque é uma leitura, eu diria, um pouco difícil, porque ele vai mudar aqui os nomes dos personagens, ele trata muitos personagens pelo nome e também pelo sobrenome, então são personagens que têm nomes grandes, e ele vai usar às vezes o segundo, o terceiro sobrenome do personagem, e se você não ficar muito atento, você se perde na leitura. Então eu fiz aqui várias anotações, quero trazer um vídeo só para este livro aqui, não vou me aprofundar muito nele. Inclusive, estou relendo Madame Bovary, do Flaubert, porque muitos comparam essa personagem, Ana Karenina, com a Madame Bovary do Flaubert, para mostrar aí, né, quem trouxe uma personagem mais representativa aí deste período, da questão dessa mulher liberal, dessa mulher com novas ideias, com novos pensamentos na sociedade. Então eu também quero fazer essa comparação, e foi um livro que me surpreendeu bastante. Então quem quiser ir lendo para depois nós discutirmos aqui, vão lendo e coloquem aí as observações de vocês. Vale muito, muito a pena este livro aqui, ó. Gostei bastante, mas como eu disse, eu estou relendo Madame Bovary, porque ainda Madame Bovary está ganhando deste daqui. Mas eu vou falar disso num próximo vídeo com vocês. Então, são esses livros que eu li, são estes 5 que eu separei, né, nas minhas leituras, para trazer para vocês como 5 livros que marcaram este ano de 2020. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir estas obras. Eu acho que vale muito, muito a pena. E é isso. Então, a semana que vem eu venho com um novo vídeo falando sobre a Relíquia, do Eça de Queiroz, para fecharmos o ano, e também da lista de 12 livros que eu vou, na verdade, 21 livros, né, que eu vou trazer aqui para ler no ano de 2021, porque é ano 21, então são 21 livros. Mas 12 livros que eu estou falando aqui, que eu acabei misturando, os 12 livros que eu vou tirar desta lista de 21 para colocar lá no Books da Cici. Books da Cici, ele vai trazer cada mês o livro que eu coloco lá, que eu me ponho à disposição para ler, e de repente trazer uma resenha ou trazer aqui como vídeo para o canal. Então quem não conhece o Books da Cici, entra lá, dá uma olhadinha nas sugestões de livros que eu deixo lá para vocês. Tá bom? Então quem gostou deste vídeo, dá um like, compartilhe, acione o sininho, deixem aqui os comentários de vocês, do que vocês já leram desses que eu mostrei e do que vocês pretendem ler para 2021. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.